Conta-se uma história que em um determinado reinado, o rei mandou o seu cavalo para o ferreiro. Enquanto o ferreiro estava ajustando as ferraduras do seu cavalo, percebeu que lhe faltava um prego. Ele pensou consigo mesmo e disse: o que é um prego, quando já existem tantos nessa ferradura? E deixou aquela ferradura com um prego a menos. Mal sabia ele que iria estourar uma guerra e que o rei iria para a guerra com aquele cavalo. No meio daquela batalha, aquele prego começou a fazer falta e aquela ferradura começou a se desprender. Em dado momento, ela de fato saiu e o cavalo do rei tropeçou. E quando o cavalo do rei tropeça, ele então é arremessado ao chão e é alvejado por um flecheiro do exército inimigo e morre. Os soldados, ao perceberem que o rei tinha morrido, eles abandonam a batalha, são perseguidos pelos inimigos e mortos, e os inimigos então conquistam aquele reino. Moral da história: por causa de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por causa de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por causa de um cavalo, perdeu-se um rei. E por falta de um rei, perdeu-se um reino. Assim como na nossa história, um prego pôde determinar a derrota de um exército, muitas vezes a palavra negativa ela pode determinar o fracasso de um empreendimento, o abortamento de um projeto ou mesmo o desmoronamento de um sonho. Você já observou como a palavra no mundo dos negócios, principalmente as palavras negativas no mundo dos negócios, tem o poder de atrair ou de afastar investidores? Já reparou como a bolsa de valores é sensível a rumores? Ministros que caem, calotes na dívida pública, palavras do presidente, tudo isso altera o humor na bolsa de valores e no mercado financeiro. No livro de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, nos mostra uma história curiosa que revela o poder das palavras negativas sobre a mente de milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas aproximadamente tinham sido retiradas do Egito sob a promessa de que Deus as levaria a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Foram alimentados e preservados no deserto, porém, o relato de 2 homens apenas foi o suficiente para desmoronar o ânimo de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Nos diz assim o texto bíblico: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação, e lhes disse:
Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. O verso 10 vai nos dizer assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Você já reparou quando existem protestos nas grandes cidades e surge ali o grupamento de soldados e eles se posicionam em fileiras com seus escudos e um grupo reduzido de soldados consegue fazer recuar uma grande multidão? Por que é que eles conseguem fazer isso? Porque aquela fileira, devido à sua formação, ela dá a sensação à multidão de que ela é intransponível, de que ela é insuperável. Basta um soldado sair daquela formação, aquele grupamento desalinhar, para mudar essa impressão na cabeça da multidão e a multidão investir contra eles, porque a atitude mental passa a ser então de que eles conseguem vencer aquele grupamento. Nós temos que entender que quando a palavra negativa penetra na nossa mente, nós perdemos o controle sobre a nossa mente. E quando nós perdemos o controle sobre a nossa mente, nós começamos a pensar coisas que nós não gostaríamos de pensar, começamos a supor coisas que nós não gostaríamos de supor, começamos a dizer coisas que nós não gostaríamos de dizer e começamos a fazer coisas que não gostaríamos de fazer e passamos a criar coisas que nós não gostaríamos de criar. Nós podemos perceber isso numa relação ciumenta onde não existe traição. A pessoa ciumenta, ela começa perdendo o controle sobre sua mente e pensando coisas que ela não gostaria de pensar. Ela começa a imaginar que está sendo traída. Ela começa a supor situações nas quais o cônjuge pode estar envolvido. Ela começa a falar coisas que ela não gostaria de falar. Às vezes até agride com palavras. Passa a criar coisas que ela não gostaria de criar, como divórcio, vingança, suicídio e tantas outras coisas. Perceba como todas essas coisas que nós citamos, elas estão presentes no texto. Pensar coisas que não deveriam, supor coisas que não gostaria, dizer coisas que não gostaria, fazer coisas que não gostaria e criar coisas que não gostaria. A palavra daqueles dois espias penetraram de tal maneira na mente daquela multidão que eles começaram a pensar coisas que normalmente eles não pensariam, dizendo assim: seria muito melhor se nós tivéssemos morrido no deserto. É claro que isso não é verdade. Eles estavam falando isso devido ao desespero que tomou conta deles por causa das palavras negativas. Eles começam a supor coisas que eles não deveriam supor. O Senhor nos trouxe a essa terra para morrermos. Eles sabiam que não. Deus os tinha tirado do Egito através das pragas. Deus os tinha preservado no deserto, alimentando, não deixando faltar água, protegendo do calor, protegendo do frio. É claro que a intenção de Deus não era matar o povo no deserto, mas ainda assim eles estavam supondo isso, porque tinham perdido o controle sobre a sua mente devido à penetração de palavras negativas. Depois eles começaram a dizer coisas que não deveriam dizer, pois falaram assim: vamos constituir um capitão e voltar para o Egito. Não fazia o menor sentido uma palavra dessa, tendo em vista que eles só conseguiram chegar até ali porque Deus os favoreceu através de milagres. Quem é que garantiria nessa volta a água? Porque a Bíblia diz que eles beberam água da rocha. Quem é que garantiria o alimento? Porque eles tinham comido o maná até então. Quem é que garantiria a segurança? Tudo isso foi Deus que fez. Mas perceba que a palavra negativa que aqueles homens disseram penetrou na cabeça deles de tal forma que mesmo eles tendo vencido barreiras intransponíveis, presenciado situações incríveis, agora eles achavam que eles não conseguiam conquistar aquela terra. Por fim, eles começam a fazer coisas que normalmente eles não fariam. A Bíblia vai dizer assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem.
Olha que coisa terrível que a falta de controle da mente faz. E por fim eles começaram a criar coisas que normalmente não criariam, ao dizer assim, que o Senhor os trouxe a essa terra para que nossas mulheres e os nossos filhos sejam por presa. Quando eu me preparava para gravar esse vídeo, eu tive uma conversa com um amigo. Aliás, foi essa conversa com um amigo que me levou a gravar esse tema. E ele disse que ele estava trabalhando numa grande empresa. Aliás, ele trabalha nela até hoje. E alguém disse para ele: você não vai durar 3 meses nessa empresa. E como aquela pessoa era uma pessoa que tinha muitos contatos, tinha muita liberdade dentro da empresa, andava muito dentro da empresa, e dentre as pessoas que tinham acesso aos donos da empresa, ele começou a achar que aquela pessoa tinha uma informação que ele não tinha. E ele começou realmente a achar que ele não iria durar os 3 meses dentro da empresa. E ele me disse assim: é impressionante como as palavras dessa pessoa conseguiu minar totalmente as minhas forças. Em dado momento, eu cheguei em casa e eu fiquei horas e horas deitado no sofá, pensando na minha demissão, pensando em como é que eu iria superar isso, e as minhas forças foram drenadas, eu fiquei sem força nenhuma. E foi aí que eu decidi gravar o vídeo sobre o poder das palavras negativas sobre a mente das pessoas e como lidar com elas. E nós já vimos nessa reflexão bíblica que realmente as palavras têm poder sobre a nossa mente. Mas vamos ver agora como é que nós devemos lidar com elas. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no verso 10. O texto é muito grande, eu não vou ler todo, só a parte que nos interessa, que nos diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Você que é leitor de Bíblia conhece muito bem a história de Davi e Golias, e você que não é leitor provavelmente já ouviu falar. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem tinha quase 3 metros de altura e ele estava desafiando o povo de Israel e dizia: para que nós vamos colocar esses exércitos para guerrearem? Vamos colocar só 2 homens. Eu vou guerrear pelo meu povo e vocês apresentem um homem que guerreie pelo povo de vocês. E aquele que perder se torna escravo daquele que venceu. E a Bíblia vai dizer que o rei de Israel, o rei Saul, e todo o exército, ao ouvir essas palavras, temeram muito. Olha aí o poder das palavras negativas. Mas a Bíblia vai dizer também que chegou um jovem àquela batalha, que foi para levar alimento para os seus irmãos, enviado pelos seus pais. E o texto nos diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isento de impostos à casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesses para ver a guerra. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu.
Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Eu, filisteu, pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs as mãos no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A Bíblia vai nos mostrar que o filisteu ele estava vencendo uma guerra sem sequer ter desembainhado a espada. Por meio das palavras, ele conseguia enfraquecer o coração do povo de Israel. Ele conseguia promover a falta de motivação no povo de Israel. A Bíblia vai nos dizer também que o rei trouxe algumas palavras positivas, algumas palavras que poderiam dar ânimo ao povo, mas essas palavras não foram suficientes. O rei disse assim: aquele que vencer esse filisteu será isento de impostos, casará com a minha filha e será cumulado de muitas riquezas. Mas normalmente é assim. As palavras positivas, às vezes elas não conseguem nos dar uma motivação muito grande, mas as palavras negativas conseguem realmente mexer com a nossa estrutura e desmoronar o nosso ânimo. Mas perceba que aquelas palavras, essas promessas não conseguiram motivar o povo de Israel, mas para Davi foi o suficiente para surtir motivação. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos dar mais valor às palavras positivas do que às negativas. E isso muitas vezes requer treino da nossa parte. Isso muitas vezes requer determinação da nossa parte. Davi então se depara com as palavras negativas do seu irmão, que chega para ele e diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Eu conheço a maldade do seu coração. Com quem que você deixou aquelas pobres ovelhas? Mas quando nós vamos ver, nos capítulos anteriores, aquele irmão de Davi, ele tinha um motivo especial para estar aborrecido com Davi. Em capítulos anteriores, a Bíblia vai nos dizer que Davi foi ungido rei. E no momento em que Davi foi ungido rei, o profeta chegou à sua casa, disse ao seu pai chamado Jessé e disse assim: o Senhor mandou vir a essa casa, porque aqui tem um rei. Eu não sei quem é, mas Deus falou que o rei está nessa casa. E de repente, o pai de Davi começou a passar todos os filhos ali.
diante do profeta para que fosse ungido rei. E esse homem agora, que estava repreendendo Davi, foi um dos que passaram ali, mas que foram reprovados. De repente, todos os irmãos tinham passado e Deus não tinha confirmado no coração de Samuel ninguém. E Samuel se vira para Jessé e diz assim: acabaram-se todos os jovens? E Jessé responde: tem um que está no campo. E Samuel responde: manda-o chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chegou, Deus disse para Samuel: é esse mesmo, pode ungir. E ali diante dos seus irmãos e do seu pai, Davi foi ungido rei. Perceba que esse irmão, ele tinha motivos de sobra para estar bronqueado com Davi. E muitas vezes, mesmo sem nós darmos motivo nenhum, às vezes por inveja, as pessoas estão bronqueadas conosco. Às vezes, mesmo sem nós sabermos, a nossa presença faz mal às pessoas porque elas têm inveja de nós. E Davi vai nos dar a receita para lidar com esse tipo de gente. O texto vai dizer que Davi desviou-se dele. E é um fato que nós temos que tratar bem todas as pessoas. Mas existem pessoas que simplesmente, que se nós ficarmos junto delas, elas vão minar as nossas forças. Elas vão acabar com as nossas resistências. Por isso a Bíblia vai nos dizer que Davi desviou-se dele. Talvez Davi tenha ficado surpreso pelo fato do seu irmão estar tão irado dessa forma. E muitas vezes, quando essa afronta, quando essas palavras negativas vêm de dentro da casa, de dentro da nossa família, ela consegue causar um estrago maior do que se ela tivesse vindo de fora. Eu conversando com uma pessoa essa semana e ele disse assim, quando ele era jovem, disse que o seu pai lançava muitas palavras negativas a respeito dele, dizendo que ele não ia ser ninguém na vida, que ele não ia chegar a lugar algum. E hoje, apesar de estar muito bem sucedido, seu pai já faleceu, mas ele ainda lembra das palavras do seu pai. As palavras do seu pai ainda martelam na sua mente. Por isso nós temos que ter muito cuidado, principalmente com as coisas que nós falamos para as crianças. Lançar uma palavra do tipo, você não vai ser nada, você não vai chegar a lugar algum, isso pode mudar toda a história, toda a trajetória de uma criança. Talvez você mesmo que esteja me ouvindo através desse vídeo, tenha se deparado com isso, tenha vivenciado isso, ou então conhece alguém que vivenciou. Se isso aconteceu, deixa aqui nos nossos comentários, eu quero conhecer a tua história. Mas o mais importante é, não o que aquele irmão falou, mas a maneira como Davi reagiu, desviou-se dele. E é assim que nós devemos fazer. Pessoas cujas palavras nos ferem, pessoas cujas palavras nos deixam para baixo, nós devemos nos desviar delas. No verso 33, mais palavras negativas, agora da boca do próprio rei. Esse rei que não teve coragem de se apresentar para a batalha, quando aquele moço diz que vai se oferecer para aquela guerra, ele diz assim, você não pode pelejar contra esse gigante, você é um menino. Perceba que o rei então, que nós podemos representar aqui como um superior de Davi, ele não acredita que Davi teria sucesso num evento como esse. Mas por que é que não? Porque não conhecia as experiências de Davi. Muitas vezes as pessoas olham para nós, olham para a nossa aparência, olham para o nosso exterior, acreditam que nós realmente não somos bons o suficiente para chegar a determinado lugar. Mas o fato é que ninguém conhece a nossa história. Ninguém conhece as nossas experiências de vida. E para essas pessoas, nós devemos mostrar as nossas experiências. E Davi fez exatamente isso ao dizer para o rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e de vez em quando aparecia um leão e tomava uma ovelha da manada. E quando isso acontecia, eu perseguia o leão e conseguia tomar a ovelha da boca dele. E quando ele vinha para cima de mim, eu conseguia matá-lo. Fazia isso com o leão, fazia isso com o urso. E farei também com esse homem, porque o Senhor vai entregá-lo na minha mão. E Davi dizia assim, o Deus que me guardou do leão, o Deus que me guardou do urso,
é o Deus que vai me guardar também desse gigante. Aqui Davi, ele não só aproveita a oportunidade para contar a sua experiência no seu trabalho, mas aproveita para contar a sua experiência de confiança no seu Deus e as coisas que Deus já tinha feito por ele. Com você não é diferente, comigo não é diferente. Quantas coisas Deus já fez a nosso favor e nós temos certeza que foi Deus que fez. Olha a importância de ter uma mente vencedora. Davi se aproxima daquele gigante e o gigante se revolta contra ele e diz assim: você vem a mim com pau, com pedra, eu vou acabar com você. E Davi diz assim: você vem a mim com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E hoje eu vou dar a tua carne às aves do céu e vou cortar a tua cabeça. E aí eu te pergunto, cortar com quê? Se a Bíblia diz que Davi não tinha nem espada. E o desenrolar da história nos mostra que ele usou a própria espada do filisteu. Então veja bem que Davi tinha uma mente tão segura que ele já sabia o que ele ia fazer. E mesmo o filisteu falando aquelas palavras para ele, não temeu, não se amedrontou, porque a sua mente era muito saudável e ele conhecia o Deus que ele servia. Então perceba que parte do segredo das nossas vitórias está na nossa mente. Quando a nossa mente é contaminada por falta de fé, por incredulidade, por palavras negativas, nós perdemos a nossa guerra antes mesmo de começar. E eu encerro dizendo: como ter uma mente saudável? Não permitindo que pensamentos negativos ou que palavras negativas penetrem na nossa cabeça. E como é que nós iremos fazer isso? Os pensamentos, eles não podem ser excluídos, porque quanto mais nós nos esforçamos para excluir um pensamento, é aí que nós incluímos esse pensamento. Isso é tão verdade que uma pessoa que está desempregada, ele fica naquela preocupação que o dinheiro vai acabar, que ele precisa arrumar um emprego, e ele fala: eu não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, mas de repente ele fala: eu preciso arrumar um emprego. Porque ele se concentra muito tempo naquilo e não consegue desviar o pensamento. Então os pensamentos, eles não podem ser excluídos, porque quando a gente tenta incluir, é aí que a gente inclui. Então qual é o grande segredo? Incluir novos pensamentos, incluir bons pensamentos, porque à medida que os bons pensamentos vão sendo incluídos, os maus pensamentos vão sendo excluídos automaticamente. E como é que nós vamos incluir bons pensamentos? Estando do lado de pessoas que nos põem para cima, estando do lado de pessoas que têm boas palavras a nos falar, vendo bons livros, assistindo bons filmes, recebendo bons conselhos. O apóstolo Paulo vai dar um segredo sobre isso quando ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É claro que ele está falando dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto bíblico, mas também é uma verdade. Quando nós pensamos nas coisas de cima, nós vamos excluindo as coisas da terra. É uma verdade também que quando nós pensamos em coisas boas, nós vamos excluindo as coisas ruins. Então não se esqueça, quando nós temos vitória sobre a nossa mente, nós temos meio caminho andado. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.